palavra, a palavra da verdade, a tua palavra é a única que transforma, Senhor. Fala agora ao coração dos meus irmãos e ao meu coração, em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias em Marcos 5. Marcos 5, a partir do 21. Todos acharam? Amém, misericórdia. Então vamos. E passando Jesus outra vez no barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto ao mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e impõe as mãos para que sare e viva. E foi com ele, e seguia-o uma grande multidão que o apertava. E certa mulher, que havia 12 anos, que tinha um fluxo de sangue, e havia padecido com muitos médicos, e despendido tudo que tinha, nada lhe aproveitando. Isso, antes indo a pior, ouviu falar de Jesus e veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua vestimenta. Porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo lhe secou a fonte do sangue, e sentiu no seu corpo estar curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude saíra de si, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram seus discípulos: vê que a multidão te aperta, e dizes: quem te tocou? E ele olhava ao redor para ver quem o fizera. Então a mulher sabia que lhe tinha acontecido. Temendo e tremendo, aproximou e prostrou-se diante dele, e disse-lhe toda a verdade. E disse: filha, e Jesus disse a ela: filha, tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste mal. Estando ele ainda falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta. Para que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal das sinagogas: não temas, crê somente. E não permitiu que ninguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago, João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa, e riram-se dele. Porém, ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que estavam com ele, e entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse: Talita cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto. E mandou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e disse-lhe que dessem de comer. Amém? Amém. Então, nesse texto, o Senhor, Ele trouxe ao meu coração que nós temos níveis de fé. Né? Nós temos níveis de fé. Jairo, ele tinha um nível de fé. A fé dele fez com que ele saísse ao encontro de Jesus. E lá ele viu Jesus. Então ele viu qual era a fé dele. Ele suplicou, ele rogou, ele pranteou, ele caiu aos pés de Jesus e ele pediu pela filha dele. Esse era o tipo de fé dele. Ele falou: mestre, se você for lá em casa e colocar a mão sobre a minha filha, ela vai ser curada, porque está moribunda, está doente.
Então ele cria que Jesus podia curar, mas a fé dele era uma fé que Jesus precisava ir lá botar a mão na cabeça dele. O que eu quero dizer? Que todos nós vamos passar por esses níveis de fé. Tem momento que a gente só crê se alguém botar a mão na sua cabeça. Tem momento que nós vamos atrás de Jesus, que nós vamos correr, que nós vamos rogar, que nós vamos pedir, que nós vamos chorar. Quantas vezes eu já chorei, quantas vezes eu já rolei no chão, eu já pedi a Deus as coisas. Era um nível de fé. Mas nós vamos passando de nível, né? E nesse caminhar, eu acho lindo, porque Jesus, ele tinha um propósito para cumprir. E ele não parava por nada, né? Ele estava indo lá na dele para a casa de Jairo. A multidão estava seguindo, né? Não fala que Jesus chamou a multidão, é a multidão que seguia. E Jesus continuou. E no meio dessa confusão apareceu essa mulher, que já tinha 12 anos que sofria de um mal. E aí nós vamos ver um outro nível de fé. Essa mulher estava num nível de fé que confessava. Então ela dizia consigo mesma: se somente crer, se somente eu tocar nas vestes dele, eu ficarei curada. Então aquela mulher, ela foi repetindo aquilo, ela foi ministrando a alma dela, que ela chegou a esse nível de fé. Que ela se convenceu que se ela tocasse somente, ela não precisava falar com Jesus, ela não precisava se derramar aos pés dele, ela só precisava tocar nas vestes dele. E ela foi lá e tocou nas vestes de Jesus. E foi curada do mal, né? Jesus viu que tinha saído virtude dela, né? E é tão maravilhoso que a nossa mente religiosa diria: você não vai ser curada porque você não aceitou Jesus, você não me aceitou ainda, você não fez nenhuma declaração, não se arrependeu do seu pecado, né? Mas não tente colocar Deus na sua caixinha, porque Ele não cabe, né? Então o Senhor, Ele falou: filha, a tua fé te salvou, vai em paz, seja curada. Então o que nos salva é a nossa fé, porque não há outro meio de ir a Jesus a não ser por fé. E tem coisas que nós vamos conquistar passando por esses níveis de fé. E outra coisa interessante aqui a respeito de Jairo é que Deus, Ele queria que Jairo passasse de nível de fé, né? Porque Jesus não precisava ir na casa de Jairo, né? Ele podia dizer uma palavra: menina, você está dormindo aonde? Doente, levante-se agora, seja curada. Não podia fazer? Mas Jesus, Deus, Ele fala conosco no nível de fé que nós estamos. Ele sempre vai nos alcançar. Se você pode ouvir Deus dessa forma, se precisa impor as suas mãos, Deus vai mandar alguém para impor as mãos sobre você. Se você tem fé para confessar e trazer o céu para a terra, Deus vai te alcançar nesse lugar. Mas em todos os lugares, Deus vai querer te levar a um nível mais profundo. Sempre tem algo mais. Então o Senhor, Ele continuou no propósito dele aquele dia, que era ir para a casa de Jairo. A mulher já foi curada e a multidão continuava seguindo. Vou falar uma coisa para vocês. Se você quer que a multidão te siga, siga Jesus. Siga Jesus. Porque a multidão não vai seguir você, a multidão vai seguir Jesus. É onde Jesus está. Aleluia! Nós poderíamos, irmãos, vou abrir aqui esse parênteses. A gente poderia fazer várias estratégias para encher esse lugar. Mas sabe qual é a estratégia do Senhor? Atrai a presença de Jesus, que a multidão vai vir, a casa vai encher. A casa vai encher, a estratégia é essa. É cada um no seu secreto, gerando vida. E a vida de Deus que há em você vai transbordar. E a multidão vai vir. Você não vai dar conta das pessoas seguindo você. Porque quando você segue Jesus, as pessoas seguem você. Então o Senhor, Ele queria levar Jairo para esse nível de fé mais alto. Então Ele foi na casa de Jairo. E ele viu que aquele monte de gente não ia dar muito certo.
né? Esse povo falando demais, não vai. Então Jesus chamou aqueles que ele percebeu que poderia acompanhá-lo naquele nível de fé. Então tem momentos na sua vida, tem níveis de fé que você está, que tem pessoas que vão ficar para trás. Porque elas não chegaram aonde você está. Não vai dar para caminhar com elas. Segue a sua caminhada de fé. Faça como Jesus. Não pare. Você tem um propósito. Você tem um chamado. E o seu alvo é Cristo. Não olhe para o lado. Não olhe para a debilidade dos outros. Olhe somente para o Senhor. Amém. O autor e consumador da sua fé. Amém. Então Jesus, ele chamou Tiago, João, irmão de Tiago, sabendo que essas pessoas estavam no nível que poderia acompanhá-lo. E chamou os pais da menina. E o resto ele dispensou, porque não dava para andar com ele naquele momento, né? E a menina foi curada. E o Senhor é tão engraçado, né? Que nós, quando nós fazemos uma coisa, muitas vezes a gente quer falar, né? Ah, eu fiz isso, olha, eu fui lá, falei, foi uma coisa do outro mundo, eu fui lá. Mas Jesus não. Jesus falava o contrário, né? Não deixa ninguém saber que eu te curei, não. Não precisa falar, não. Sabe por quê? Porque quem tem identidade não precisa dizer para ninguém quem ele é. Quem sabe para que foi chamado não precisa estar por aí falando. Sabe por quê? Porque é Jesus que fala de você. A sua vida fala. Você não precisa abrir sua boca, né? E tem outro texto, a gente vai dar uma viajada aqui para falar um pouco de mais alguns níveis de fé. Lucas, capítulo 1. Eu não vou ler, mas eu vou ver aqui o que é que eu vou falar. Zacarias, aqui fala no versículo 6. E eram ambos justos perante a Deus, vivendo irrepreensíveis em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filho, porque Isabel era estéril e ambos avançados em idade. Zacarias era um homem justo. Ele e a mulher, irrepreensível, um crente daqueles, certo? E eles não podiam ter filho. Olha o que aconteceu. O anjo foi visitar Zacarias e falou assim para ele: Zacarias, a tua oração foi ouvida. E você terá um filho que se chamará João. E contou toda a coisa. Só que Zacarias, naquele momento, ele não estava naquele nível de fé de conversar com o anjo. Então ele fez o quê? Ele olhou para a circunstância. Ah, mas eu sou velho. Você viu? Entendeu o nível de fé? Tem nível de fé que a gente quer perguntar para Deus. Deus falou que vai acontecer. Deus já te disse, já te deu toda a instrução, mas você insiste em saber os detalhes. Mas vai ser como? Mas vai ser que dia? Mas como é que eu faço? Eu vou com essa roupa ou vou com aquela? Eu espero fulano ou não espero? Ah, eu vou hoje ou vou amanhã? Mas Deus não está mandando você perguntar. Ele não está falando isso. Ele está falando simplesmente para você crer que vai acontecer. E é no tempo dele, não é no seu. Né? Um dos nossos maiores erros é tentar produzir a palavra. Porque Deus, ele te dá uma palavra. Ele fala. Mas a gente, como Zacarias, nós queremos saber. E esse querer saber esses detalhes faz com que a gente queira dar uma ajudinha para Deus, né? Ah, Deus falou que eu vou casar, então eu já fico de olho procurando, vou lá, né? Deus falou que é uma casa. Nem sabe que tempo é. A primeira casa que aparece na frente, você compra. E depois você vai falar, nossa, que decepção. Não era casa. Não era isso. Ou não era para aquela hora. Às vezes você está com a pessoa certa, mas não é a hora certa. Não é a hora certa. E tanto faz você estar com a pessoa certa ou você estar de frente para a bênção, mas não é a hora, vai dar errado do mesmo jeito. Porque você precisa entrar nesse lugar de obediência, nesse nível de fé. Deus falou, não queira saber o que é.
queira obedecer. Espere o tempo que precisar. Espere o tempo que precisar. E nesse mesmo capítulo, nós vamos ver um outro nível de fé. Para a gente ver, né? Como as pessoas, elas se comportam diferente. Mas está tudo bem, né? Nós sabemos os níveis de fé. Não é para que a gente condene e fale, nossa, você está lá embaixo, ela está lá em cima. Ah, não é para isso. É para saber que você vai saber que você já passou. E se você não passou, você vai saber que você também vai chegar lá, né? Não tem problema. Obedeça a Deus, mesmo no nível de fé que você está. Então aqui, no 1, a partir do 26, o anjo Gabriel, o mesmo que conversou com Zacarias, agora ele foi conversar com Maria, né? Maria, mãe de Jesus, que era noiva de José, nunca tinha conhecido homem nenhum, e o anjo foi lá, Maria, seja agraciada, e contou para ela que ia ser gerado no ventre dela uma criança, que seria o Salvador, né? E Maria, como ela estava em outro nível de fé, ela não questionou, né? Maria disse ao anjo, né? Como se fará isso se eu não conheço o varão? E o anjo respondendo disse, descerá sobre ti o Espírito Santo, né? É engraçado que Maria, ela creu, ela não teve aquele confronto, Zacarias, de falar todas as circunstâncias, de falar como é que será feito, né? Já que o anjo, Zacarias, o anjo disse o que ia ser feito, mas a criatura não acreditou. Maria perguntou ao anjo, como vai ser feito se eu não sou casada ainda? O anjo explicou para ela, e ela creu. E ela disse, cumpra-se a vontade do Senhor. Então tem um nível de fé em que nós vamos dizer assim, cumpra-se a vontade do Senhor e não a minha, né? Então Deus, ele tem isso para nós. Zacarias, ele estava tão assim, ele entrou tão em confronto que o anjo falou, sabe de uma? Você vai atrapalhar, você vai ficar mudo. Ficou o tempo todo, ficou mudo até o bebê nasceu. E no dia que o bebê nasceu, ele teve que falar, né? Porque não era para botar Zacarias Júnior, era para botar João. Então ele teve que falar o nome do bebê. Então, amados, que nessa noite, você não importa o nível de fé que você esteja, seja obediente ao Senhor, espere o tempo que precisar, né? Espere o tempo que precisar, porque o Senhor, entre a promessa e o cumprimento da promessa, existe um tempo chamado processo. E é no processo que você é preparado. Então Deus, Ele é um Pai. Deus não é maluco, embora pareça, mas não é. Ele não vai jogar você numa coisa que você não sabe como fazer, que você não sabe como resolver. Ele vai te preparar para cumprir o seu propósito. Então não tenha fé, não tenha pressa, não tenha pressa, somente crê. Assim como ele disse com Jairo, crê somente. Então não sei qual é a sua fé, se é a de Jairo, se é a da mulher do fluxo de sangue, se é a de Zacarias, né? Se é a de Maria. Eu já fui Zacarias, né? Eu já fui Jairo, eu já fui um monte de gente, estou no caminho ainda. Todo dia eu descubro que eu estou lá, ai meu Deus, me ajuda, como é que eu faço? Mas não desistir, né? Não desistir no caminho. Como nós alcançamos essa fé? Né? Como nós podemos alcançar esses níveis de fé? É não parando de orar em línguas, não parando de edificar o nosso espírito. Quando eu cheguei aqui nesse lugar, eu tinha mais de 23 anos de igreja, mas eu era um bebê espiritual. Eu não conhecia a intimidade com Deus. Eu vivia dando caldo duro. Eu acho que estava pior do que Zacarias, né? Que Zacarias pelo menos perguntou. Eu ficava lá se esbanando. Ah, Deus, me dá isso. Ai, Deus, eu quero aquilo. Ó, se você me der isso, Deus, eu vou fazer aquilo. Mentira pura. Porque quando Deus me dava, partia com a bênção, eu não estava nem lembrando mais que eu pedi, nem voltava para agradecer. Entendeu? E resultado, nunca saí do lugar. Nunca cumpri o propósito de Deus para a minha vida. Porque eu não parava para ouvir o Senhor. Né? A gente vai se envolvendo com a religião e a gente passa a fazer disso, do culto, dessas coisas, um ritual. Onde eu vou,
entro e saio do mesmo jeito, onde nada falou, nada mexeu comigo, né? E você percebe que você perdeu tempo, que você poderia receber mais de Deus. Mas graças a Deus que o Senhor, Ele nos encontra, Ele nos acha, né? E o Senhor um dia Ele me encontrou e me trouxe a esse lugar e me chamou para um tempo. E eu estou como Jesus, andando. Vou chegar aonde Ele disse que eu vou chegar. E estou passando por esses níveis de fé. E eu te convido nessa noite que você passe por esses níveis. Aceite o processo. Aceite o processo, né? Creia no Senhor. Ele tem o melhor para a sua vida. Deixa Ele te levar. Deixa Ele te preparar. Você vai chegar onde tem que chegar. Somente tenha fé e se entregue a Ele. Ore em línguas, declare a palavra. Se relacione com a palavra. É tempo que nós precisamos botar a palavra para dentro, para que ela possa sair da sua boca com fé. Porque eu nunca botei a palavra para dentro. Nesses 23 anos, eu abria mal a Bíblia de culto em culto. E se você me perguntasse onde estava, a mãe de quem está onde? Né? Mas hoje, quando eu estou no canto, que a pessoa fala, eu já sei onde é que está aquele versículo. E se tem mistura, o Senhor fala, isso aí eu não falei lá não. Tem mistura, tem lei. Não misture a lei com a graça, porque dá ruim. Então, o Espírito Santo, que é o Espírito da verdade, Ele vai te ensinar todas as coisas. E você nunca mais vai ser enganado. Sabe que domingo, João estava aqui ministrando. Eu vou contar um segredo, você não conta para a pastora Meire não, viu? Aí eu estava bem ali olhando para João ministrar e Jesus falou assim, no próximo domingo é você. Eu falei, criança, pai, eu não. Aí eu falei, sabe de uma? Eu vou chamar a pastora Meire. Olha que lindo. Eu vou falar com ela para ela me colocar só na quinta, tá legal? No domingo não. Só que Jesus me fez esquecer disso, né? E hoje, quando eu estava lá em casa, me arrumando para almoçar com a mamãe, olha a mensagem dele. Aí eu queria dizer não. Mas eu lembrei que eu fiz uns combinados com Jesus. Que eu vou seguir meu propósito, que eu vou passar meu processo, né? E vou continuar. Eu falei, tá bom, eu já passei desse nível. Mas eu queria tanto ficar lá de bebê. Mas enfim, né? Eu falei, não, eu vou dizer não. Porque eu falei, não é tu que tá mandando? Quem vai falar é tu, porque eu não sei nada. Então tu fala, entendeu? Então nós precisamos romper. Todos nós vamos passar esse confronto. Esse é um confronto que eu passo, eu não sei qual é o seu, mas você deve ter o seu confronto. Mas em frente. Em frente, se o Senhor te chamou, pode ir, que Ele é contigo. Assim como ele disse a Maria, assim como Ele falou, crê, assim como Ele está convosco até a consumação do século. Então nós só precisamos ter certeza que foi Deus que falou. Porque o que Deus fala se cumpre. Amém? Deus abençoe. Pastora Meire.